Olá, Ponto de Vista Saúde está começando e hoje aqui uma notícia estarrecedora, fazendo da medicina um comércio até de rendosa transação. Que dá no jornal: site que vende consulta com desconto é irregular, diz o Conselho Federal de Medicina. Aqui é o seguinte: o usuário se cadastra no site e ele pode consultar com os médicos cadastrados pagando um X. Quer dizer, existe aqui um intermediário que está ganhando às custas do trabalho médico. Conselho Federal de Medicina avisa: os médicos envolvidos cometem uma infração ética, porque a consulta não pode ser oferecida em cartões de desconto e se baseia no Código de Ética Médica, artigo 72. É vedado ao médico estabelecer vínculos com empresas que anunciam ou vendem planos de cartões com desconto. É por esse e por outros motivos que a medicina pode ser desacreditada. E o Conselho aqui merece os aplausos em defesa da conduta ética que o médico deve prosseguir. Quer dizer, se cadastrar como se fosse uma mercadoria num site para alguém ganhar em cima disso, é melhor que ele peça direto ao médico o desconto, que, como uma conduta milenar, o médico com certeza lhe dará esse desconto quanto possível. Outra abordagem aqui também, e nós estamos insistindo nela há muito tempo, é em relação aos chamados protetores e regeneradores de cartilagem. As instituições oficiais de vários países têm encomendado pesquisas para analisar a eficácia e a segurança desses falsos protetores e regeneradores de cartilagem. E as conclusões são os seguintes: eles têm um efeito geralmente o mesmo que o placebo, ou seja, não tem nenhuma eficácia, não regeneram nenhuma cartilagem. E até para conversarmos sobre isso e outros aspectos das doenças do aparelho locomotor, é que está conosco aqui o ortopedista, professor de ortopedia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e mestre em ortopedia e traumatologia pela Universidade Federal de São Paulo, que é o Dr. Marco Aurélio Greco. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, doutor Ramires. Bom dia. Eu já iria de início, sem entrar ainda no mérito da discussão de hoje, saber qual é a sua opinião sobre esses protetores de cartilagem. Bom dia a todos. Um dos grandes desafios da ortopedia, da medicina, que mexe com movimentos, né, patologia osteoarticular, é promover a melhora da qualidade da cartilagem, que a cartilagem, com o tempo, com vários fatores, se degrada e degenera. E tem se lançados vários medicamentos propostos para essa regeneração e essa melhora de qualidade. No meu ver, opinião pessoal, faltam ainda estudos comprovatórios, alguns estudos melhores para adequar a eficácia desses medicamentos. Recentemente saiu no New England, no JAMA. No JAMA foi feito um estudo controlado para artrose de coluna vertebral, utilizando esses regeneradores de cartilagem, a glucosamina, com um estudo controlado, duplo cego, de introdução aleatória dos pacientes no sistema.
e mostrou o seguinte, que não há nenhuma diferença estatística quando comparado com o placebo. Quer dizer, isso é um custo do paciente comprando medicamentos cuja eficácia é inexistente. Marco Aurélio, tem algumas palavras aqui da medicina que tem algum interesse. Como você é ortopedista, eu acho que seria interessante a gente explicar para a população o que é a palavra ortopedia, afinal de contas, que está na boca de todo mundo, principalmente naqueles que levam trauma, caem, ou precisam fazer uma cirurgia. Achei interessante explicar isso. Ortos, em grego, quer dizer corrigir, né? E pedos, quer dizer criança, daí vem pediatria. Mas aí, o que teria a ver com isso? É que naquela época remota, o que se fazia era correção de malformações congênitas. Por exemplo, o pé torto. Né? Daí veio ortopedia, quer dizer, corrigir alguma coisa que não está correta, que não está alinhada. E não é apenas para o pé, mas para qualquer outro osso do organismo. Então, ortopedia é uma palavra interessante. Então, e a função do ortopedista, então, é fazer essas correções. Correto. A ortopedia em si é uma subespecialidade médica recente, em torno de 30, 40 anos, né? Que na realidade, anterior a esse período, não havia um preparo para ortopedista, era uma subespecialidade de cirurgia geral. Né? Isso. E no início, realmente, a ortopedista visava mais a correção, era o cirurgião geral, entre aspas, né? A correção dessas patologias ortopédicas. Com o passar do ano, foi incluído na ortopedia a traumatologia, né? Inclusive, o nome é ortopedia e traumatologia. E essa denominação foi incluída principalmente com o advento das guerras mundiais, né? É muito relacionado às guerras mundiais, principalmente a Segunda Guerra Mundial, que ocasionou muitas sequelas, né? Fraturas e amputações também. Amputações. Então, a partir daí houve um desenvolvimento de tratamento de fraturas de alta energia, de sequelantes. E a traumatologia, então, foi incorporado a ortopedista a partir de então, né? E hoje em dia a população acha que subtende-se que a ortopedia é fratura. Não, nos primórdios a ortopedia não era fratura, era tratar doenças congênitas, né? Congênitas, coisas. Inclusive, parece que a primeira vítima da história, né, foi o Cláudio, o imperador romano, Cláudio César, que ele tinha o pé torto e mancava. Daí veio a palavra claudicare, né? Veio de Cláudio porque ele mancava não por causa de um problema na coxa, mas por causa de um pé torto congênito que ele tinha. Sim. E nesse aspecto, Marco Aurélio, quais são os resultados? O percentual de resultados positivos em cirurgia ortopédica. Vamos começar com o ombro. As cirurgias ortopédicas de ombro, vamos deixar trauma de lado. Vamos deixar o trauma de lado. Atualmente, a cirurgia ortopédica de ombro se reserva a doenças congênitas, seriam aquelas crianças que nascem com paralisia obstétrica, né? Que tem algum problema de parto, né? E a criança nasce com uma paralisia do ombro e do membro superior, né? Essa área atualmente está sendo muito desenvolvida, que tem no mundo inteiro tem especialistas só para tratar a paralisia obstétrica. No Brasil também tem, só que nas grandes cidades, né? Você procurar uma melhor qualidade para a criança, tratar a lesão, aí já seria outra parte que a ortopedia entrou, lesão nervosa ocasionada pela paralisia obstétrica. É uma área que está muito desenvolvida, tem muito a desenvolver. Ô Marco Aurélio, essa paralisia obstétrica, ela decorre de quê? Por que que o indivíduo, a criança,
tem paralisia durante o ato do parto? Geralmente Também é imperícia? Não. Há partos sabidamente simples, há partos sabidamente complicados. Então seria por causa de parto complicado? Parto complicado, que felizmente é uma porcentagem muito pequena. Então esses partos complicados, geralmente, hoje em dia, a incidência diminuiu. É muito difícil ver uma paralisia obstétrica devido a esses partos complicados, porque os partos estão sendo a técnica de parto está sendo melhorada, apesar de ser milenar, está sendo melhorada, e os resultados estão melhores. Então hoje a incidência de paralisia obstétrica diminuiu bastante. Afora isso, Marco Aurélio, eu queria te perguntar o seguinte: você não acha que há um exagero em cirurgias para tratamento de bursite, de tendinite, né? Você não acha que isso teria que ser um tratamento conservador? E nas exceções que eu sei que vai falar, quais são as exceções? Porque há um exagero de coisa que podia ser tratada de uma forma conservadora. Aí estamos entrando na parte de ombro doloroso do adulto, né? Que realmente há uma incidência grande de ser ombro doloroso de adulto devido à vida diária das pessoas, vários fatores, sobreuso, né? Uso não adequado. E a partir daí tem-se sim as indicações cirúrgicas e as não cirúrgicas, né? A cirúrgica é reservado para poucos casos, desde que a falha do tratamento conservador, né? Mas, Marco Aurélio, essa falha do tratamento conservador é o tratamento conservador adequadamente feito. Adequadamente feito. Quer dizer que não é aquele tratamento... Eu acho que precisa ficar claro para a população aqui que quando todos os medicamentos, todos os procedimentos falharem, aí, e num pequeno percentual de casos, é que há indicação de tratamento cirúrgico. Acho que isso que o Dr. Marco Aurélio quer falar. A indicação mais precoce seria se houvesse uma alteração anatômica comprovada por exames, né, complementares de imagem. Aí haveria uma indicação mais precoce de uma cirurgia. Não havendo essa alteração anatômica, o tratamento não cirúrgico, que nós chamamos de tratamento conservador, não cirúrgico, adequado, tem que ser no mínimo 6 meses. Ou seja, uma fisioterapia adequada, reposicionar o movimento desse membro, tirar, digamos, os movimentos que estão estressando esse membro. Então no mínimo 6 meses de tratamento conservador, não cirúrgico, para ver a possibilidade ou não de cirurgia ainda. Pois é. E outra coisa, Marco Aurélio, eu acho que como essa é uma área afim, a reumatologia, afim quase irmã, se não for mais do que isso, é preciso fazer o diagnóstico, porque existem pelo menos 40 causas de ombro doloroso. Concordo. Inclusive, né, não traumáticas, não ortopédicas, mas de doenças sistêmicas. Por exemplo, por infecções, patologias articulares, quer dizer, doenças reumáticas das articulações. E próprio irradiação do infarto do miocárdio, né? Ou uma angina também, muitas vezes dá essa dor, né? Inclusive até existe uma síndrome chamada síndrome ombro-mão. Quer dizer, dói o ombro e alterações ósseas e a mão fica inchada, dando a impressão de que é um outro problema. Na realidade, chama síndrome da dor regional complexa, né? Que aparece depois do infarto e de muitas outras situações. Quer dizer, a pessoa, se considerar aquilo apenas como uma doença ortopédica e daí indicar a cirurgia, qual o resultado? Vai ser um desastre ou não, Marco Aurélio? Vai ser um desastre, porque é uma cirurgia que não foi indicada adequadamente, tem suas consequências pós-operatórias, tem suas consequências para a nova reabilitação, para essa cirurgia. É uma cirurgia, não vou falar 100% fadada a um desastre, mas
é uma cirurgia que vai complicar o resultado final. Qual o resultado final? Recuperação? Seria a recuperação da pessoa, as atividades normais, uma recuperação da vida diária com pelo menos o mínimo de dor possível, né? Para desenvolver as suas atividades, né? O Marco Aurélio, agora em relação ao trauma, vamos colocar trauma promover uma subluxação do ombro. Quando é que aquilo vai para operar, para fazer cirurgia? Quando é que tem que imobilizar? Porque às vezes é uma condição comum, né? E é submetido a uma cirurgia desnecessária. Isso também é uma fonte de vários estudos, né? O momento da cirurgia de uma luxação traumática, né? Luxação, você podia explicar o que é? Tá. A luxação a luxação acontece, luxação traumática da articulação. A articulação são dois ossos que se encaixam perfeitamente, eles ficam, nós falamos, congruentes, né? A partir do momento que há uma luxação, há uma incongruência articular, luxação, tá? Então fica dessa maneira, né? Essa articulação se rompe, um osso e outros se desviam, né? Quer dizer que, só para explicar para a população, quer dizer, é algo que está fora do lugar dele. Fora do lugar, tá, e tem que ser um trauma de alta energia. Não é um simples puxar, não é um simples queda. Tem que ser um trauma mais forte, para falar palavreado para a pessoa entender, né? Essa é luxação. É a luxação. Então, esse de menor intensidade seria a subluxação. Subluxação também, né? Subluxação é uma parte que que volta ao normal. É uma parte, o ombro está congruente, né? Vamos falar o ombro, né? Então, sai fora alguns 10%, 5%, o que for, 1% já é uma subluxação. Ou seja, há uma instabilidade, né? Uma instabilidade. Instabilidade. E isso volta ao lugar de origem. Volta ao lugar de origem. Então, isso é importante do ponto de vista prático. Qualquer pessoa que sentiu um estalo e sentiu que o osso saiu um pouquinho do seu alinhamento, de não ficar apavorado e já querer tomar medidas. Sim. Né? E você acha que existe muita intervenção nesses casos discretos aí? Pela sua observação aí? O problema desses casos discretos é o diagnóstico. Primeira coisa, é o diagnóstico, né? Tem que diagnosticar o que é esse caso discreto do caso que luxou completo. A maioria absoluta é esse discreto. Não é a luxação completa. A luxação completa, o diferencial é dor, incapacidade funcional, e o próprio paciente não consegue recolocar esses ossos no lugares, né? Porque ele poderia consegui-lo nos casos mais leves. Mais leve, a pessoa consegue volta ao lugar, né? Então, nesses casos mais graves, ele não consegue. Geralmente, há necessidade de procurar um especialista no hospital ou no ponto de atendimento para ver um preparo, uma manobra de redução dessa luxação. Nos casos mais leves, a pessoa mesmo refere, eu coloquei no lugar. Saiu fora meu ombro, eu recoloquei no lugar. Não, isso aí não foi uma luxação completa, que é grave. Foi uma subluxação que a própria pessoa conseguiu uma manobra recolocar no lugar. Mas por que isso acontece? Qual a razão dessa forma leve? No caso do ombro, por exemplo, que é a luxação mais instável do organismo, né? A articulação mais instável do organismo é o ombro. O que favorece esses casos mais leves são dois motivos. O primeiro é o paciente já teve uma história de uma luxação completa. Aí a pessoa teve que ir no hospital fazer uma manobra de redução. A partir daí há uma certa lesão ligamentar, né, que esse ombro fica um pouco frouxo, né? Dependendo da idade, lógico, né?
Abaixo de 20 anos, o prognóstico é pior, acima é melhor. Então, a partir dessa frouxidão ligamentar, propicia uma subluxação. Porque qualquer trauma, movimento mais, aí seria um trauma mais leve. Qualquer movimento mais leve, subluxa. Essa instabilidade que ocorre principalmente no ombro é em razão de ser a articulação do ombro a que mais se movimenta e o faz em todos os planos. Quer dizer, o indivíduo para cá, para lá, para trás, é única. Então ela tem muitos ligamentos encarregados de fazer cada tipo de movimento. Agora, Marco Aurélio, qual é a sua opinião sobre bursite? Mas você vai responder aqui depois do intervalo. Então vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Nós estamos conversando aqui com o professor Marco Aurélio Greco, que é ortopedista e até especializado numa determinada área do corpo humano, que são os membros superiores, né? Importantes, né? Os braços, as mãos. E aqui nós temos em comum também uma outra condição patológica, não é doença, é a famosa bursite, que qualquer dor no ombro é tida como bursite. Bursa é uma bolsa que fica entre um osso e outro e quando inflama é chamado de bursite. Mas aí que está a questão, Marco Aurélio. Qual é a sua visão sobre isso? Sou reumatologista, você ortopedista, a área é comum. Certo. O interessante que é relatar que o ombro é uma articulação estudada há séculos, né? O primeiro relato é Aristóteles, o pai da medicina ocidental que estudou, né? Mas o Aristóteles já metia o dedo nisso? Ele tem uma manobra aristotélica. Aristotélica. Né? Que é de luxação. Ele que estudou a luxação de ombro, né? Foi Hipócrates ou Aristóteles? Foi Hipócrates. É Hipócrates, eu não me enganei. Hipócrates, né? Não, porque eu estranhei, porque o Aristóteles era filósofo. Não, Hipócrates, eu falei errado, me desculpa. É a manobra de Hipócrates, né? Que é manobra para luxação. Então, há milhares de anos, a articulação do ombro é estudada, né? E o advento maior desse estudo aconteceu com Charles Miller, né? Charles Miller, esse cantor, o que ele era? Não, ele era... Porque tem um Charles aí, não sei o que é. É o Charles Miller. Ele fez uma classificação em 1972. Estudou, né? As patologias do ombro, né? Aí ele classificou de acordo com a idade, ele fez estudo anatômico, estudo radiológico e estudo funcional. Então, grau 1 seria, nós entramos nessa classificação, né? É a pessoa, indivíduo jovem, que é de 20 a 30, 32 anos, né? O grau 2 é 32 a 40, 40 e pouco, o 3 é 40 adiante, 50. Então, a bursite, de acordo com o Charles Miller, né? Charles Miller, eu entendi Miller, desculpa. Miller. Que eu falei errado, desculpa. Não. Miller. Ele encontrou uma maior incidência dessa bursite no indivíduo jovem, que seria um processo inflamatório da bursa, como o senhor já descreveu, ela fica na articulação protegendo o tendão do osso, né? E é um processo inflamatório, de acordo com ele, reversível, desde que tomadas as devidas providências, né? E que, com o passar da idade, esse processo vai piorando. Né? Vai piorando, essa bursite vai piorando e junto com, além de piorar a bursite, começa a piorar também o aspecto do tendão, né? Mas o que o Hipócrates fez aí, né, nessa história? Porque eu tenho uma admiração
imensa por esse gênio da medicina, o pai da medicina. O pessoal faz o juramento que ele escreveu até hoje. É o juramento de Hipocrata, né? 2000 e tantos anos, né? O juramento da medicina. Até foi no ano 46 a.C., escreveu os famosos aforismos de Hipócrates. Quer dizer, o que era a medicina naquela época? E incrível, mudou pouca coisa. Mudou pouca coisa. Quer dizer que você já fazia desse tratamento de homem naquela época? Naquela época, porque porque eu li em alguns livros, há uma certa contradição, mas a maioria dos livros fala dessa história, né? Que ele verificava essa luxação da articulação do ombro, né, na época da Grécia Antiga, né? E ele procurou estudar o que ocasionava, né? Que ele tinha que preparar os soldados, né? Se eu me corrige, né? Para a guerra, né? Então ele via que esse ombro luxava e o soldado ficava incapaz para a guerra. E ele verificou uma manobra que ele conseguia reduzir esse ombro, essa luxação, para o soldado se preparar para a guerra. E tem, inclusive, isso historicamente, digamos, uma cirurgia, uma intervenção, que ele via que tinha um ombro que reduzia e luxava outra vez, né? Essa manobra de pegar um brasão, que eu li, o senhor sabe, né? Um brasão e queimava o brasão na face anterior do ombro. Puxa vida, mas esse negócio porque, é violento, hein? Porque na rotação externa, nesse movimento aqui, o ombro luxa. Então ele pegava, fazia uma cicatriz aqui para não rodar. Isso é histórico. Alguns livros descrevem dessa maneira o tratamento. Sim, mas o Hipócrates era inteligente, porque aqui fazia uma cicatriz, uma fibrose e impedia a volta. Só que era um custo caro, hein? Ser queimado com ferro em brasa aí não é brincadeira, né? Esse é o histórico de alguns livros, né? Mas o Hipócrates teve muita coisa, né? Teve. Por exemplo, em relação ao tétano, o que o Hipócrates falou em relação ao tétano persiste até hoje. Ele falava que o tetano que passar do 7º dia e não morrerá. Por isso que o tétano chama mal dos 7 dias. E isso é verdade até hoje, quer dizer, com todo o progresso da medicina. E ele falou tanta coisa excepcional, né? O grande Hipócrates. Por isso que ele é considerado o pai da medicina ocidental, né? Porque antes disso, não sei se oriental também, se ocidental ou oriental. Aliás, tem outro lance também, né? O pessoal falar de claudicação ou manqueira. Também isso foi claudicar. Mancar vem de Cláudio. Aquele que nós falamos no começo, que tinha o pé torto e que mancava. Aliás, a história da medicina é espetacular, é uma bela história, né? Da ciência. Sim. E que, infelizmente, está indo por outros caminhos hoje em dia. Mas em relação à bursite, Marco Aurélio. Então, a partir... Quando é que você opera? Tá. Então, eu respeito muito... Desculpa. O ensinamento de Neer, do Charles Neer, né? Eu respeito muito o ensinamento dele. Nós temos que procurar alguma alteração anatômica que está procurando essa bursite. Primeira coisa é descartar que às vezes há um osteófito, né? De um osso que nós chamamos acrômio. Se esse osteófito estiver muito grande, é uma causa. Aí seria uma indicação de retirar esse osteófito precocemente. É a principal alteração anatômica descrita por Neer. Não havendo esse osso, ele descreve nessa fase, essa bursite, tratamento não cirúrgico. É a descrição do Neer, que entra naquele protocolo. No mínimo 6 meses, um tratamento adequado não cirúrgico, caracterizado por algum remédio anti-inflamatório, um analgésico e fisioterapia, né? A partir daí, não havendo uma melhora satisfatória, tem que ser analisado o procedimento cirúrgico ou não. Eu ainda fico reticente de acordo com a idade.
Indivíduo jovem, eu sigo orientação do professor Charles Nir, não opero. Marco Aurélio, você não acha que essa artrose acromioclavicular, e você aliás até conceituou, toda pessoa depois de 30, 40 anos tem essa artrose acromioclavicular? Tem. Mas daí, se chegar essa cirurgia, você falou tratamento adequado. Você acha que alguém faz tratamento adequado? Pacientes 6 meses? Ficar 6 meses sem tratamento? Porque às vezes o que acontece é que há uma antecipação disso. Sim. Aí. Uma patologia nesse nível do ombro envolve muitos fatores. Envolve o fator trabalho, né? A pessoa geralmente ela não consegue realizar o trabalho, muitas vezes tem que ter a parte do afastamento, né, para se tratar, afastamento do serviço, se tratar. Envolve uma fisioterapia adequada, no mínimo 3 vezes por semana. Marco Aurélio, desculpa, o né? que é essa fisioterapia adequada? A fisioterapia adequada seria... Quando é que ela é inadequada? O que é adequado e inadequado? Hoje em dia, a área da fisioterapia está avançando muito. Então, você tem o fisioterapeuta geral, que faz a faculdade de fisioterapia, e tem as subespecialidades. Aí o fisioterapeuta ortopédico, fisioterapeuta neurológico, né, etc. E dentro do fisioterapeuta ortopédico tem a subespecialidade. Hoje em dia tem-se fisioterapeuta específica para ombro. Então, no meu ver, o profissional mais indicado para essa fisioterapia é o fisioterapeuta especialista em ombro. Só que é um profissional em falta na atualidade. Ainda tem poucos. Então, por isso que eu considero a fisioterapia não muito adequada pela falta deste profissional. Então, o profissional que atualmente está fazendo no limite do conhecimento dele. Eu acho que você entrou numa área interessante, que é a reabilitação. Você não acha que na fase aguda não está totalmente contraindicado fisioterapia? Sim, na fase aguda tem que esperar, varia o tempo, né? Mas diminuir um pouco os sintomas álgicos, né? Para começar uma fisioterapia, né? Mas não tanto, porque hoje em dia a fisioterapia em si, eles têm equipamentos para te ajudar a combater essa fase álgica, né? Eles têm equipamentos especiais. Pois é, mas se for inflamatório aí, não tem que ser combatido primeiro com medicação? Sim, concordo. Eu acho que quando é patologia inflamatória, na fase aguda, deve esperar a fase aguda para começar a fase de reabilitação. Sim, concordo. Porque senão, o exercício, ele pode exacerbar o processo inflamatório. Além do mais, Marco Aurélio, há necessidade também, na minha opinião, de chegar ao diagnóstico de qual a causa dessa dor no ombro do paciente. Que pode ser reumatológica, neurológica, ortopédica, infecciosa, metabólica. Concordo. Então, não pode colocar tudo no mesmo saco. Outro aspecto aí, Marco Aurélio, vamos passar para a mão. Tá. Qual é a sua conduta em traumas de mão? Tá. Nós pulamos aqui o cotovelo, mas nós vamos voltar nele daqui um pouco. Tá certo. Atualmente, o trauma tem se mudado, né? O trauma de mão atualmente é principalmente ligado à doença do trabalho, né? Principalmente a traumas mais agudos. O que seria essa doença do trabalho? Ainda tem, tá? Está melhorando, mas ainda tem. São máquinas de produção que a pessoa está produzindo e muitas vezes a mão está no lugar, a máquina prensa a mão. Atualmente, a maioria dessas máquinas automaticamente elas não prensam mais. Elas são programadas para detectar a mão, cessar o movimento. Mas ainda tem essas máquinas causando essa lesão.
E trauma simples também em casa. A pessoa está martelando um prego na parede, martela o dedo. Então depende do trauma, se é esmagamento, se é corte, lesão corte contusa por faca. Tem trauma também, atualmente também por explosivos, né? Outro tipo de trauma explosivos, né? Que também está diminuindo. Tempos atrás, não muito antigamente, 3, 4, 5 anos, tinha muito mais quantidade. Aparentemente o controle desses explosivos melhorou e diminuiu a incidência. Então o trauma, irmão, nós temos que ver a causa desse trauma, analisar a causa para a conduta. Cada trauma de irmão vai direcionar a uma conduta, né? E visando sempre no final, reabilitar o paciente para a vida diária. Ou seja, a mão, para movimentar a mão para a vida diária. Agora, é fácil ou difícil o diagnóstico de fratura? Claro que tem que ser por imagem, isso aí. Sim. Porque pela clínica não dá para ver se o indivíduo fraturou ou não. E raio-x é importante nisso. Raio-x simples, né? Nós temos, na mão, temos fraturas simples e fraturas complicadas. As complicadas é mais fácil, porque é um esmagamento, a pessoa, você já vê, tem aquela deformidade aparente, aí você sabe, tem alguma coisa ali diferente, que vai ser confirmada com um exame complementar radiográfico. E tem um trauma simples que a pessoa escorrega, cai sobre a mão espalmada no chão. E procura com pouco edema, mas queixando uma dor. Quer dizer que incha pouco? Geralmente incha pouco, mas queixa uma dor. A dor é uma queixa grande, a dor. Esse caso, sim, gera dúvida, que você visualmente não tem um aspecto de deformidade. E se você vai analisar, palpar, você não consegue sentir o osso mexer. Não consegue. Então, esse caso... Mas aqui no caso do carpo, onde o osso não mexe, como é que fica? Esse é um caso assim, mais difícil esse de é diagnóstico. difícil. Então, esse é necessário um exame clínico, saber o mecanismo do trauma, né, e um exame complementar bem feito. Quer dizer que a primeira manifestação de uma fratura do carpo esse aqui, ó, seria o inchaço. O inchaço. Inchou, roxeou, às vezes roxeia na hora, às vezes não, e dor. Eu acho que isso é importante no diagnóstico diferencial com a gota, porque às vezes o indivíduo imperceptivelmente ele roçou a mão em um lugar, não lembra disso e está com dor, e vai lá se faz o diagnóstico de gota sem a menor história, quer dizer, sem antecedentes, né? Sim. De gota. Então aí o raio-x simples é que vai fazer o diagnóstico. Vai fazer o diagnóstico. E esse raio-x tem que ser bem feito. Bem feito. Por que tem que ser bem feito? Porque senão você pode errar. Pode errar o diagnóstico. E mesmo bem feito, muitas vezes o diagnóstico não é feito no dia. Mesmo o raio-x bem feito, você não consegue ver a fratura no dia. Né? Por que no dia? Porque pode ser no outro dia? Muitas vezes o traço de fratura é tão simples. Tracinho pequeno. Pequeno. É o popular assim, trincado em copo de vidro, que trincadinho em copo de vidro que você no dia não consegue visualizar. Esse é muito comum no osso escafoide, né? Que a pessoa cai, tem aquele edema, aquela dor, a radiografia normal. Marcos, só fazendo um parênteses aqui, eu achei interessante esse nome de osso, escafoide, né? Que nome esquisito, né? Mas escafoide quer dizer que parece com um navio. Parece com um navio mesmo? Parece. Hein? Parece um barco? Então, a medicina, ela tem as explicações, né? E os nomes em medicina, eu sou fascinado, né, por origem de nomes médicos, né? Por exemplo, vértebra. Vértebra? Que nome esquisito. De onde é que vem esse negócio aí? Vértebra vem de vértere,
do latim quer dizer girar. Por quê? Porque a coluna foi feita para movimentar. Sim. Agora, o Marco, e rádio? Que rádio tem? Eu estou já imaginando uma coisa, que o pessoal deve estar achando com semelhança com esse rádio, né? O rádio de ouvir e tal. Provavelmente ele vem de raio, né? Que é um raio de uma roda, porque parece um complemento daquela roda. Eu suponho que seja isso, né? Sim. Então, escafoide parece com navio. E o navicular? São dados que eu nunca pensei, né? Não, eu também estou confundindo aqui. Eu nunca pensei. Né? Tem navicular, tem cada nome. Medicina, só o indivíduo aprender os nomes já é um... O semilunar que tem... Parece uma meia-lua, né? Meia-lua, isso é... Meia-lua. Mas um tratamento de escafoide. Como é que você trata uma fratura de escafoide? O escafoide é um osso melindroso e a fratura mais melindrosa ainda. Como eu falei para o senhor, há um trauma banal assim, dependendo da idade, lógico, né? A pessoa procura um médico, muitas vezes não é ortopedista, é um clínico de plantão, em ponta de atendimentos, prefeitura, até em consultório, faz uma radiografia e não encontra nada. Aí abre um parênteses. Nesse encontrar nada, o colega tinha que raciocinar o seguinte: tem dor. Repentina. Apareceu hoje. Está com dor repentina, após trauma. Teria que haver uma reavaliação. Muitas vezes essa reavaliação não ocorre. Né? O colega simplesmente, muitas vezes, fala: o senhor não tem nada, vida normal, anti-inflamatório, gelo, casa. Anti-inflamatório aí é açúcar, porque não funciona nada. E, ao contrário, há muitas vezes uma fratura, esse popular trincadinho em copo de vidro, que não aparece na radiografia inicial, e que após 2 semanas irá aparecer. O foco de fratura, onde fraturou, abre um pouquinho e a radiografia fica evidente. Pois é, mas o escafoide, ele é um osso tratável, não cirúrgico, desde que o diagnóstico seja certinho. Raramente se trata cirúrgico. Os casos cirúrgicos de escafoide é reservado a esses casos não diagnosticados essas 2 semanas. Sim. Porque a pessoa não é orientada, ele começa a movimentar, a fratura se abre e o osso se desloca. Aí é um caso simples que passou a ser um caso complicado. Marco Aurélio, nesse caso aí de trinca pequena, você não acha que devia se fazer uma ressonância? Que a ressonância ela é capaz de detectar essa alteração por um hipersinal? Aliás, é preciso aqui enfatizar que apenas nesse caso há indicação de ressonância. Ressonância é um exame complexo que só é indicado em determinadas situações. E uma delas é essa, né, Marco? Necessária aí, até para estabelecer o diagnóstico de início. Pode-se realizar uma ressonância, que é o diagnóstico preciso, né? Mas hoje em dia ainda há espaço para esse exame bem feito, a palpação, a suspeita dessa dor anormal. A incidência do feixe de raio-x. Tem esse espaço ainda de fazer esses exames, exame clínico, a história, e ter uma precaução de examinar após 2 semanas, repetir essa radiografia após 2 semanas. Ainda há espaço para isso daí. Clinicamente há espaço. Pelo que estou vendo, e o Dr. Marco Aurélio corrobora todas as opiniões, que a história, mesmo na ortopedia, ela continua soberana. Quer dizer, o raciocínio clínico que induz o médico a pedir exames, ele precisa que esteja correto. Quer dizer, tem que ter a história clínica primeiro, que é ela que vai direcionar, né? Ela que vai direcionar o diagnóstico e o tratamento. Sim, isso é importante. Meu ver, é uma convicção minha, a medicina
se inicia numa boa história. Marco Aurélio, vamos agora para dor de cotovelo reumatológica ortopédica, porque tem uma outra. Mas depois do intervalo, você vai responder aqui as indagações aí, os debates. Vamos dar um rápido intervalo e voltamos em seguida.